E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Na aula passada nós já começamos a estudar o equilíbrio. O que nós estudamos? A definição do equilíbrio, as condições para o equilíbrio, eu mostrei alguns exemplos. E falei que hoje a gente ia estudar a constante de equilíbrio. Então vamos lá. Então lá, estamos estudando equilíbrio químico, né? Hoje é a aula 2. Constante de equilíbrio em termos de concentração. Essa é a primeira que nós vamos estudar. Na próxima aula a gente vai estar em termos de pressão parcial. Hoje, em termos de concentração, tá ok? Então lá, ó, constante de equilíbrio em termos de concentração. Nós vamos chamar de Kc. C de concentração. Ok? Muito bem. Então, o que é essa constante de equilíbrio? Essa constante de equilíbrio, ela relaciona, tá? Que a gente chamou de Kc, que é em termos de concentração, ela relaciona as concentrações dos reagentes e dos produtos quando ou naquele momento que ocorre o equilíbrio. Então, no momento que eu tenho um equilíbrio, eu tenho como calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração, tá? Então, essa constante, que nós vamos chamar de Kc, é a constante de equilíbrio em termos de concentração, que relaciona as concentrações dos reagentes e dos produtos no equilíbrio, tá? Lembrando, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à da inversa, certo? Lembra que tem aquela constante, K vezes a concentração dos reagentes? Essa constante, quando é igual às duas velocidades, se transforma em Kc ou Kp. Kp é a constante, que a gente vai estar na próxima aula, em termos de pressão. Vamos se concentrar nessa daqui hoje. Constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc. Então, eu coloquei aqui de novo uma reação genérica em equilíbrio, tá? Está em equilíbrio. Olha lá, A mais B dando C mais D. Lembrando, se está em equilíbrio, C mais D também vai produzir A mais B, ok? Então, como fica essa constante? Gravem aí, sempre será os produtos sobre os reagentes. Sempre será os produtos sobre os reagentes. Claro, elevado a seus coeficientes, tá? Vamos colocar aqui M e N, por exemplo, tá? Mas sempre o Kc, tanto o Kc quanto o próximo, que é o Kp, sempre a constante do equilíbrio sempre será produtos sobre reagentes. Então, nessa reação, quem são os produtos? O C e o D. Olha lá, os produtos, né? Vamos escrever aqui para vocês não errarem isso. Sempre que vem antes da setinha são os reagentes, tá bom? Sempre que vem antes da setinha são os reagentes, ou do lado esquerdo, tá? Vou escrever aqui para vocês lembrarem. Esses são os reagentes. E esses são os produtos. Muito bem. Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, quem são os produtos? O C e o D. Então, ó, a concentração de C elevada ao seu expoente, que é Czinho, vezes, eu já vi muita gente colocar mais, mas é vezes, a concentração de D elevada a Dzinho, tá? Esses são os produtos. Dividido pelos reagentes, ó, concentração de A elevado a Azinho, concentração de B, ó lá, ó, B é o reagente, elevado a Bzinho. Então, a constante sempre será os produtos pelos reagentes elevado aos seus expoentes. Então, é sempre produtos sobre reagentes. No meu produto é C e D, tá aqui. Elevado a seus coeficientes, está aqui, dividido pelos reagentes, elevado a seus coeficientes. Com uma observação importante, eu vou até grifar aqui com vocês. Quando eu tenho uma reação
e eu quero saber o Kc. As substâncias líquidas e sólidas não, ó, grifem aí, não entram na expressão do Kc. Então, se eu estiver perguntando para vocês, qual é a expressão, tá, do Kc? Se você olhou na reação, tiver alguma substância, ou A, ou B, ou C, ou D, líquidas e sólidas, tá? Líquidas e sólidas. Se tiver líquidas, não vai entrar. E sólidas também não entra. Então, substâncias líquidas e sólidas, não, ó, destaco não. Não entram na expressão do Kc. Grifem bem isso, tá? Por causa de besteira, vocês vão errar o exercício. Então, tem que lembrar que na expressão do Kc, tá? Da constante de equilíbrio em termos de concentração, não entram substâncias líquidas e sólidas na expressão. Grifem aí, faça um asterisco, tá? Passa um marca-texto, senão você vai errar de besteira, tá bom? Então, só para terminar essa primeira parte, né, teórica, o Kc sempre será os produtos elevados aos coeficientes, dividido pelos reagentes elevados aos coeficientes. Tá ok, pessoal? Agora eu vou trazer exemplos. O primeiro exemplo eu só vou falar da expressão, para a gente montar as expressões. Aí eu vou colocar substâncias gasosas, líquidas, aquosas, sólidas, para a gente montar essa expressão. Tá bom? Já já eu volto então com o primeiro exemplo. Então vamos ao primeiro exemplo. Tá aqui, ó. Represente a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração para as reações reversíveis. Coloquei aqui A, B, C e D, tá bom? Ó, a primeira dica que eu dou é o seguinte: observe o estado físico de cada uma das substâncias, tá? Então, lembrando, no Kc não entra substâncias no estado sólido e nem líquido. Ah, professor, aqui só está gás. Então, todos vão entrar. Isso mesmo, todos vão entrar. Então, vamos fazer a expressão do Kc para o item A. Então, vamos lá, ó. Kc, lembrando, é sempre produtos sobre reagentes. Esses que vêm aqui do meu lado, né, ó, do lado esquerdo, eles são os reagentes. O que vem do lado direito são os produtos. Então, vamos colocar os produtos. Então, eu vou colocar aqui, ó, H2O, SO2. Então, vai ficar assim, ó, concentração do H2O vezes, né? Já vou pôr o expoente lá. Ó, vou colocar aqui, ó, concentração entre colchetes, tá? Ó, o expoente vai ser 2, então elevado ao quadrado, vezes o SO2, que também é gasoso, então ele entra, elevado ao quadrado. Então, esses são os produtos, ó, H2O gasoso, ele entra, tá aqui, ó, H2O. Qual o expoente? É o número que vem aqui na frente, ao quadrado. O SO2 entra? Sim, é gasoso. Então, vamos lá, concentração do SO2. Qual que é o expoente do SO2? 2, então ao quadrado. Agora vamos para os reagentes. Os dois estão no estado gasoso, então os dois vão entrar. H2S. Qual que é o expoente que está aqui no H2S? 2 e vezes o O2 elevado à terceira. Então, essa é a reação, ó, H2S mais 3O2, reagentes, produzindo 2H2O gasoso mais 2SO2. Produtos, então, é o que vai em cima. H2O elevado a 2 vezes SO2 elevado também a 2. Agora, vamos aqui, ó. O H2S aqui em cima, aqui é H2O, né, gente? Ó, H2O e SO2. Aqui, H2S está aqui, elevado ao quadrado, vezes O2 elevado à
terceira. Ok, pessoal? Entenderam? Muito bem. Vamos para o próximo agora. Você verifica. Tem alguém no estado sólido ou líquido? Se tiver, nós vamos ter que descartar, porque ele não entra na expressão. Então vamos aqui. Aquoso, sólido, então você vai excluir ele não entra na expressão. Porque em termos de concentração, o sólido não tem uma certa concentração, aquoso tem, tá bom? Então aquoso vai entrar. Então vamos escrever a expressão KC. Vocês viram aqui que eu já eliminei quem está no estado sólido. Aqui é aquoso e aquoso. Aquoso entra. Quem não entra é o sólido e o líquido. Então vamos lá. Produtos. Só sobrou o HCl. Então vai ficar HCl ao quadrado. Tá aqui, ó, HCl e o expoente tá aqui, ao quadrado. Dividido pelos reagentes. Aqui, CaCl2, ó, CaCl2. Aqui é um Azinho, deixa eu melhorar esse Azinho aqui. CaCl2. O expoente, quando não tem nada, é 1, então não precisa colocar. Vezes o H2SO4. Também o expoente é 1, não precisa colocar o 1 aqui. Então vamos de novo. CaCl2 aquoso entra. H2O aquoso entra. CaSO4 não entra, por isso que eu já eliminei ele. HCl aquoso entra? Sim. E como que eu acho o KC? Sempre aos produtos. Produtos é o que vem depois da setinha. HCl elevado ao quadrado. Dividido pelos reagentes. Ah lá, CaCl2 está aqui, elevado a 1, vezes H2SO4, também elevado a 1, porque não tem um expoente. Então, eu acabei de fazer a expressão do item B. Ok, pessoal? Entenderam? Vamos agora fazer o item C e o item D. Vamos lá, então. Eu tenho aqui com vocês, ó, N2 gasoso mais 3H2 gasoso, dando NO3 gasoso. A minha pergunta é, gás entra? Sim. Só o que não entra é sólido e líquido. Então, vamos fazer a expressão do KC aqui. KC é sempre produtos sobre reagentes. O produtos está do lado direito, sempre do lado direito. Então, vai ficar aqui, ó, concentração. Concentração do NH3 elevado ao quadrado. Olha o expoente dele aqui, ó. NH3 elevado ao quadrado, dividido pela concentração do N2, o expoente aqui é 1, então não precisa, vezes a concentração do H2 elevado à terceira. Vamos de novo? Então vamos lá. Produto, NH3, está aqui em cima. O expoente do NH3 é 2, está aqui, ó. Então ficou NH3 elevado ao quadrado. Dividido pelos reagentes. Reagentes é o N2, está aqui. O H2 está aqui. Lembra que é vezes. Qual é o expoente do N2? 1, por isso que não tem nada aqui. Qual que é o expoente do H2? 3, então ficou H2 elevado à terceira. Ok, pessoal? Entenderam? Vamos agora no item D, que é o último desse primeiro exemplo aqui. Primeiro, verifique. Se tiver sólido e líquido, você cancela ele, que ele não entra na expressão. Primeiro, aquoso, entra. Sólido, não. Líquido, não. Aquoso, sim. Então, tá vendo aqui, ó, expressão não entra substâncias sólidas e nem líquidas. Por isso que eu eliminei, porque eles não entram na expressão do KC. Então, como é que vai ficar a expressão? KC é a concentração dos produtos. Esse eu já eliminei porque está sólido. Esse eu já eliminei porque está líquido. Então, sobrou o CO2.
Qual que é o expoente do CO2? Não tem. É 1. Qual o expoente do CaHCO3? Também não tem, então é 1. Por que que não tem, professor? Porque é 1 aqui, ó. Quando não tem nada, não tem expoente, porque é 1. Aqui é 1, então ficou 1 e 1, não precisa colocar no expoente. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Então, para montar a expressão do Kc, que nesse exemplo eu só pedi a expressão do Kc. O que eu faço para montar a expressão do Kc? Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Se tiver substância no estado sólido ou no estado líquido, você cancela ela, que ela não vai entrar na expressão. Ótimo. Sabendo isso, como é que fica a expressão do Kc? É sempre pegar os produtos elevado aos seus expoentes, que são os coeficientes, tá? Ele vai virar expoente. Então, os produtos, eu coloco aqui, né, o produto deles elevado aos seus coeficientes, dividido pelos reagentes, tá vendo? Ó? Elevado aos seus coeficientes. Sempre será produto elevado a seus coeficientes, dividido pelos reagentes elevados aos seus coeficientes. Professor, mas aqui o senhor não colocou nada. Quando não tem nada é porque é 1, ok? Então esse foi o primeiro exemplo. Já já eu volto com o segundo exemplo. Vamos ao segundo exemplo então. Olha lá. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração. Ó, Kc. Dadas as concentrações, então ele deu aqui, ó, C2H2, 2 mol por litro, do O2, 2 mol por litro, do CO2, 8 mol por litro e do H2O, 1 mol por litro. E ele deu a equação para a gente, ó, C2H2 gasoso mais 3O2 gasoso em equilíbrio dando 2CO2 gasoso mais 2 água gasosa. Primeira pergunta, tem alguém no estado sólido? Se tiver, eu cancelo. Tem alguém no estado líquido? Se tiver, eu tenho que cancelar. Então, eu verifiquei aqui, ó, não tem ninguém sólido e ninguém líquido. Então, eu já posso fazer o exercício, que todos os reagentes e os produtos vão entrar na expressão do Kc, e depois, como ele deu os valores, nós vamos substituir e encontrar o Kc, tá ok? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, reagentes. Lembrem sempre que está do lado esquerdo são os reagentes, do lado direito os produtos. Então vamos lá. Kc é a concentração dos produtos CO2 elevado ao quadrado vezes H2O elevado ao quadrado, dividido por C2H4, olha que eu vou melhorar esse H aqui, C2H4 vezes O2, né, gente? O2 elevado à terceira. Então acompanhe comigo, quem são os produtos? CO2. Qual é o expoente do CO2? Está aqui, ó. Então ficou ao quadrado. Agora quem vem aqui, ó, a água. Quem é o expoente da água? Está aqui, ó, 2. C2H4, está aqui embaixo, ele é reagente, ele vem embaixo. Quando não tem nada aqui é 1, então não preciso colocar. E aqui, O2, olha lá, o vezes O2, elevado ao expoente, que é 3. Ficou claro, pessoal? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou substituir os valores, tá bom? Eu vou substituir os valores. Então, vem aqui, ó. Kc, quanto que é, ó? O CO2. CO2 está aqui, ó. CO2 é 8. 8, não vai me esquecer do expoente, hein? Vai ficar 8 ao quadrado, vezes aqui água, 1 ao quadrado, dividido por C2H4. Aqui é 2. E aqui, ó, O2 ao cubo. Quanto que é, ó? 2 ao cubo. Quanto ficou aqui, então? Aqui ficou 8 ao quadrado, 64. 1 ao quadrado é 1. Então, é 1 mesmo.
Vamos fazer a continha aqui agora, ó. 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, é 8, certo? 8 vezes 2, 16. Então, o KC deu 4. E a constante, tanto o KP quanto o KC e o KP que a gente vai estar na próxima aula, é adimensional. Então, não precisa pôr unidade nenhuma aqui, tá bom? Então, o que eu fiz nesse exercício? Montei a expressão da concentração, que eu já mostrei como fazia no exercício 1, né? No exemplo 1, que são os produtos, olha lá, CO2, H2O, elevado aos expoentes, olha lá, CO2 elevado ao quadrado, H2O elevado ao quadrado, C2H4 vezes O2 elevado ao cubo. Substituindo os valores. CO2 está aqui, ó, 8. Coloquei lá, cuidado para não esquecer dos expoentes, olha lá, 8 ao quadrado. H2O, 1, está aqui, ó, 1 ao quadrado. Agora, C2H4 que está aqui embaixo, cadê ele? Aqui, 2. E o O2, está aqui o O2, ó, 2. 2 ao cubo. Então, eu fiz 8 ao quadrado, 64. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Vezes 2, 16. 64 por 16 é 4. Não tem unidade porque era adimensional, tá? Então, tá aí o segundo exemplo. Já já eu volto com o terceiro exemplo. Vamos ao terceiro exemplo. Esse é da FUVEST, olha. Então, vou ler com vocês aqui e nós vamos anotar os dados e a gente vai ver o que ele quer. Então, vamos lá. A altas temperaturas, N2 e O2 reagem, né? Produzindo NO, um poluente atmosférico. Então, vamos lá, ó, a reação. N2 gasoso mais O2 gasoso dando 2NO gasoso. Tá ok. Então, ele diz assim, ó, a temperatura de 2000 Kelvin, a constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 a menos 3. Ele deu, então, a constante, ele deu KC, tá vendo? Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 forem, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Qual será a concentração de NO? Aí ele colocou as alternativas para a gente. Então é uma questão de primeira fase da FUVEST, tá ok? Não tem nada demais o exercício. Ah, é FUVEST, é difícil. Vamos com calma. Vamos com os nossos conhecimentos. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, se ele deu essa equação, deu a constante de equilíbrio, deu as concentrações, primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a expressão do KC, tá bom? Então eu vou apagar aqui em cima para montar a expressão do KC, tá? Vamos montar a expressão do KC bem aqui em cima. Porque a gente vai precisar de ler o enunciado aqui para ter os dados para substituir ali, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, lembre, tem substâncias aqui nessa reação no estado sólido e líquido? Se tiver, eu tenho que cancelar. Sólido e líquido não entra na expressão da concentração, tá bom? Então eu percebi que o N2 está gasoso, O2 gasoso e o NO gasoso. Então, não vou precisar cancelar ninguém. Então, vamos montar a expressão aqui, ó. KC, lembrem, é produtos sobre reagentes. Produtos do lado direito, reagentes do lado esquerdo. Então, quem é o produto aqui, ó? O NO. Então, vai ficar NO, olha aqui, tem o expoente dele, ó. Elevado ao quadrado. Tem mais algum produto? Não tem, é só ele. Então, NO elevado ao quadrado. Certo, gente? Tudo bem?
Pelos reagentes agora, ó, reagentes N2 e O2. Então vai ser N2 tem expoente? Não, porque é 1. Vezes, hein, gente? Não vai me pegar esse mais aqui, é vezes a concentração do O2. Tem expoente? Não, porque é 1. Então não precisa pôr expoente. Então vocês perceberam que a primeira coisa que eu fiz foi: tem substâncias sólidas ou líquidas? Não. Se não tem substâncias sólidas e nem líquidas, o que eu faço? Eu posso escrever a expressão. Se tiver sólida e líquida, eu cancelo o que tiver no estado sólido ou líquido. Como só tem gás, montei a expressão do K100. Então lá, ó, produto NO vem primeiro, né? Produto sobre reagentes. Produto NO elevado ao quadrado. Reagente N2, olha lá, ó. Aqui quando não tem nada é 1 elevado a 1. O2 elevado a 1. Vamos de novo, ó. Produto NO, só tem um produto, tá aqui em cima. Elevado ao quadrado porque o expoente é 2. Dividido pelos reagentes. N2, 1, não precisa colocar expoente, vezes O2, também é 1, não precisa colocar o expoente. Ok, pessoal? Lembre então, produtos sobre reagentes. Ok? Beleza. Agora nós vamos ler o enunciado e anotar o que ele deu, ou já vai pegando e substituindo. Então, olha lá. A temperatura de 2000 Kelvin, a constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10 a menos 3. Então, ele deu a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é o Kc. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir no lugar do Kc o K 4 vezes 10 a menos 3. Olha lá, ó, constante de equilíbrio é igual a 4 vezes 10 a menos 4. Então, vamos substituir aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 4. Igual. Vamos continuar, então. Nessa temperatura, se as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 forem, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 3 e 1 vezes 10 a menos 3. Então, do N2, ó, é 4 vezes 10 a menos 3. Vamos aqui, ó. 4 vezes 10 a menos 3. Deixa eu melhorar esse 4 aqui. 4 vezes 10 a menos 3. Do O2 é 1 vezes 10 a menos 3. Tá aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 3. Vou melhorar esse 3, hein? Tá muito pequeno aqui. Menos 3. Tá bom? E a pergunta: qual será a concentração de NO? Então aqui, ó, qual a concentração de NO? Não vai esquecer do quadrado. Então eu vou lembrar com vocês. Encontrei a expressão, substituí os valores. O Kc vale 4 vezes 10 a menos 4. Tá, ó? O Kc vale 4 vezes 10 a menos 4. O NO eu não sei, então eu deixei aqui NO ao quadrado. Do N2 ele deu 4 vezes 10 a menos 3. Do O2 ele deu, que é 1 vezes 10 a menos 3. Como que eu resolvo isso? Agora é só multiplicar aqui em x. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, melhor, 4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 1, não, menos 3, né? Então, vou repetir aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Tá ok, pessoal? Igual a NO ao quadrado. Que tá aqui, ó, multiplicamos em cruz. Quando não tem nada aqui é 1, então ficou 1. Vamos fazer as contas agora aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 1. 16
vezes 10. Você se está multiplicando, você vai somar os expoentes. Então, menos 4 com menos 3 com menos 3, deu menos 10 igual a NO ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Olha, só vou inverter aqui para ficar mais fácil para a gente, ó. Então, a concentração de NO ao quadrado é igual a 16 vezes 10 é menos 10. Se está ao quadrado, é igual a x quadrado, tá? Se está x quadrado é igual a 16, x vai ser raiz de 16. Então, vai ficar assim, ó. Concentração do NO igual a raiz de 16 vezes 10 a menos 5. Ok, pessoal? Agora, tirando raiz aqui, como fica? Raiz de 16. Ah, não, aqui é menos 10, né, gente? Eu já estava até fazendo as contas já. Mas aqui é menos 10, ó. 16 vezes 10 é menos 10. Pronto. Então, raiz de 16 é 4. Aqui, ó, se é raiz quadrada, você vai pegar esse expoente aqui, ó, e dividir por 2. Então, vai ficar 10 a menos 5 mol por litro. Vou fazer de novo para vocês verem. O que eu fiz aqui, ó? Substituir os valores, tá? Ó, o Kc tá aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 4. A concentração do N2, que eu substituí aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 3. E a concentração do O2, 1 vezes 10 a menos 3. Vou multiplicar em cruz. Então, ficou 4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 3. Está aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu multipliquei 4 vezes 4 vezes 1, 16. Se é a base 10, eu vou manter a base 10, ó, e somar os expoentes. Então, fica menos 4, menos 3 deu menos 10. Aqui eu só inverti para ficar mais fácil para resolver. Então, eu passei esse para lá e esse para cá. Então, aqui é como se fosse x ao quadrado. Se for x quadrado 16, você vai tirar a raiz. Então, eu tirei lá, ó, raiz de 16 vezes 10 a menos 10. Aqui que o pessoal tem um pouco de dúvida. O 10 você vai manter. Você vai tirar a raiz de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E esse 10 elevado a menos 10? Você vai pegar esse menos 10 e dividir porque é raiz quadrada. Então, você divide por 2. 10 dividido por 2 deu 5. Como é menos, continuou. Então, a concentração que ele está pedindo aqui na questão da FUVEST é 4 vezes 10 a menos 5. Concentração do NO. Então, a nossa alternativa certa, alternativa D de dado. Tá ok, pessoal? Então, tá aí, ó. Hoje nós fizemos uma aula de Kc. Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração. Tá ok, pessoal? Próxima aula nós vamos ver o Kp, que é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês!